sou a Marina Vergara, nasci no Rio de Janeiro e nasci em 15/10/1967. Estou com 53 anos. Vou fazer 53 anos, né, em outubro. Bom, a profissão que eu escolhi é a escultura, né? Uma profissão difícil, né? Uma profissão meio masculina, mas que foi um grande desafio para mim fazer a escultura. Eu também pinto, porém, em relação à escultura é muito mais, muito maior, né? Bem, como escultora, no início eu acabei trabalhando assim para teatro, né? Comecei assim fazendo umas peças para teatro, uma coisa mais cenográfica. E depois também o meu próprio trabalho autoral, né? Fiz as peças. Como eu entrei para Belas Artes muito cedo, com 17 anos eu já estava na Belas Artes, eu acabei tomando aquele rumo da escultura de fazer exposição. Então, fazer criações, né? E nessa eu trabalhei para teatro e fiz um filme também. Era uma produção internacional. Isso bem cedinho, tinha 21 anos só. E já participei de um grande filme, fazendo umas esculturas grandonas, assim, mas em argila. Bom, o carnaval também foi através da Belas Artes, na qual eu me inspirei lá nos meninos que já trabalhavam com carnaval. Eu sempre gostei de escultura grande, isso me chamava atenção, né? E queria muito trabalhar com isopor, porque eu tinha tido uma experiência quando era bem jovem mesmo, devia ter uns 13 anos. O meu pai, que já fazia arte na época, além de outras coisas, ele fez um trabalho para mim de isopor, ele fez um rim de isopor. E engraçado que aí quando eu entrei na Belas Artes e vi os meninos trabalhando com isopor, isso de certa forma me chamou atenção. Então eu procurei fazer estágio em carnaval. Fui sozinha. Na época ainda era Unidos, eu fui para Unidos de Lucas, era uma escola pequena, razoavelmente pequena, mas ela ficava nos galpões, né, de São Cristóvão ainda, aquela parte antiga. Daí eu bati lá na porta e entrei para o carnaval ali. No início foi meio assim estranho, né? Porque eu não tinha técnica, não tinha nada, fui solta assim, né? Fui de peito aberto. E depois desse período, em 1991 ainda, eu fui chamada por um amigo para fazer o Nicho da Tijuca. Aí sim eu tomei o gosto pelo carnaval, né? E aí eu trabalhei, já comecei a trabalhar como assistente dele. No ano seguinte, o Chico Espinosa já me chama para fazer um carro, uma parte de um carro, nem era um carro inteiro ainda não, né? E aí fico 2 anos na Unidos da Tijuca e logo depois me chamam para ser carnavalesca em Cabo Frio. Aí eu fui. Eu sempre fui assim muito atirada, mesmo bem jovem. Eu me atirava assim, coisas que eu não imaginava que eu pudesse fazer, mas acabava dando certo. Então, o carnaval para mim tem um vulto muito grande porque faz parte, eu acho que sempre fez parte da minha vida. Então, em Cabo Frio, eu fiz as escolas de samba de Cabo Frio. Como escultora, como carnavalesca, diretora, assumi-se um grande papel. E trabalhei lá em Cabo Frio para museus, tudo com a matéria-prima isopor, que também acabei agregando o isopor na minha arte. Então, eu também trouxe isopor para os meus trabalhos escultóricos de galeria também. Então, sempre fiquei fazendo esse link. Agora, em 2004, 2005, eu volto para o Rio de Janeiro, também sendo chamada pelo Chico Espinosa, que acho que foi meu grande mentor, né? Gostou muito da minha arte, não sei se é porque já tinha essa questão de ser artista, né? Fazer o trabalho artístico e também o trabalho de isopor, alguma coisa ele viu ali. Então, ele começou a me chamar para fazer cada vez coisas maiores, e foi assim que eu entrei na cidade do samba, né? Então, a trajetória de carnaval ela começou cedo, mas entre idas e vindas, né?
Então, eu acabei entrando na cidade do samba, dali não saí mais. Assim, o isopor na Escola de Belas Artes, né, como matéria-prima, não é uma matéria-prima nobre, né? Isso há 20 anos atrás, o isopor era considerado uma coisa assim, um material esquisito, né? Porque as pessoas usavam pedra, usavam bronze, o próprio trabalho da escola das academias era de você tinha um processo pesado. Tanto que o carnaval, lá no passado, ele começou com esse processo pesado. Né? Ele começou assim, era armação de madeira, era se trabalhava com argila, se trabalhava com gesso. Então, imagina um carro alegórico com uma escultura de gesso, né? Pô, que pesado. Então, eu acho que quando entrou essa matéria-prima, que eu gosto de falar, ela também fez com que o carnaval mudasse. Né? Porque aí você pode fazer esculturas leves, enormes, cada vez maiores, e mas com uma técnica muito própria, que você só consegue aprender a trabalhar com o isopor dentro das escolas de samba. Você não aprende isso na Escola de Belas Artes ou em qualquer outra academia, a não ser nos ateliês, né? Os ateliês dos escultores de carnaval. Então é legal isso, né? Porque é muito próprio do lugar, muito próprio, né? Muito diferenciada essa técnica. E esse tipo de trabalho é um trabalho que você, a partir do momento que você aprende, cada vez que uma pessoa te encomenda alguma coisa no carnaval, ou realmente num teatro, numa questão cenográfica, você tem que adaptar. Ele é altamente adaptável. Então, as maneiras como você corta o isopor, a maneira como a técnica que você vai usar muda a cada ano. A cada ano você inventa uma ferramenta diferente. Então, assim, são milhares de ferramentas que a gente cria para o trabalho. Eu acho que isso é até uma coisa assim que eu estou abordando na minha. Eu faço mestrado, né, no HCTE, e eu abordo esse assunto e também vou catalogar essas ferramentas, porque é algo tão diferenciado que precisa ser catalogado, né? Senão vai se perder. Então, o isopor ele traz essas novas técnicas, não é verdade? Sim, tem muita diferença. E essa diferença também marca o escultor, né? Também marca o escultor, tanto do passado, quanto do presente, quanto de um para o outro, né? Então, assim, a minha maneira de abordar ela é muito técnica. Então, eu procuro assim, trazer a atmosfera do ateliê para o barracão, em primeiro lugar. Aí eu já arrumo tudo e tal, todo mundo, não sei o que, a gente faz as nossas bancadas de isopor. Então, o isopor ele serve para tudo. A gente faz cadeira para sentar, a gente faz mesa para tomar café, e depois, quando não tem isopor, a gente tira a mesa e faz a escultura. É altamente efêmero e adaptável. Mas, assim, eu sou uma pessoa muito técnica e eu prevaleci também por isso. Eu acabei aprendendo, porque a gente aprende no barracão, né? Com as pessoas do passado, com as pessoas que chegam, os novos também. Então, fui pegando um pouquinho de cada um e desenvolvi uma técnica própria. Se chama técnica de gaveta. A gente corta o isopor e tira as esculturas lá de dentro. É incrível, é impressionante, é apaixonante. Não que outros escultores tenham feito, mas eu fui me aprofundando mais, né? Então é muito rápido o meu trabalho. Então, por eu não ter tanta força, né, corporal, eu tive que fazer essa adaptação para o meu trabalho. Então, assim, eu esculpo coisas enormes, mas assim, é com muita facilidade. Aí tem os meus alunos que ficam impressionados, mas quando eles chegam lá, eles falam assim: ah, assim até eu, né, Marina? Eu falei: meu filho, mas precisou de 20 anos, tá? Para aprender, não é assim, não. Então, assim, tem essas facilidades. Acabo que eu tento facilitar o trabalho, mas não perder a expressão artística, que é a questão das profundidades, que é a questão do barroco no carnaval. Eu fico sempre atenta, talvez por ser também ter estudado isso, né? Eu
Então, você sabe que uma coisa cenográfica ela tem que ter muito claro e escuro para aparecer na avenida. Senão não aparece na avenida. Se você fizer uma escultura muito suave, muito naturalista, depois que empastela, né? Você vai empastelar, vai amassar, vai fibrar, vai jogar pedras preciosas, vai botar. Ela chega na avenida, você não vê a escultura. Então, assim, esse é um detalhe que eu acho que fala no meu trabalho, né? A questão da profundidade. Fico sempre atenta a isso e ensino também meus alunos e as pessoas que trabalham comigo, meus funcionários, que são, né, meus parceiros, né, de vida e de carnaval, esses pequenos detalhes. O carnaval, para mim, posso dizer que foi uma coisa muito importante, porque trouxe para mim um certo até empoderamento, eu posso dizer, né? Então, assim, eu na infância eu não era talentosa, vamos dizer assim, eu não tinha assim, não tinha me descoberto. Eu me descobri realmente na Belas Artes, né? Então eu gostava de arte, mas eu não era nenhum gênio, um talento, né? Então, assim, estar no carnaval me fez assim ser maior, né? O carnaval como festa popular, que eu já admirava, que ia ser uma das coisas mais importantes, uma das festas mais importantes no Brasil, até no mundo, né? Então, todo mundo, quem não quer estar no carnaval? Quem trabalha com arte e pensa no carnaval, quando você consegue entrar, que é muito difícil entrar, muito difícil mesmo, é assim, é um sonho. Eu posso dizer que faz parte até do imaginário, né, de um artista que trabalha com escultura. Além de ser, para mim, uma questão de sobrevivência. Então, eu vivi, assim, a parte financeira foi maravilhosa, né? Me aprimorou como pessoa, porque o carnaval ele é político, então você tem que desenvolver não só o seu talento, mas você tem que desenvolver tudo, né? A parte política, como lidar com as pessoas, saber que existem as diferenças e como lidar com as diferenças, saber que existe coletividade, que o trabalho não é só seu, que por mais que apareça na avenida, é a Marina Vergara, você tem que entender que aquele trabalho é do carnavalesco, ele é o artista mediador, ele é o artista mor, ele que cria, não é verdade? Então, assim, você tem que lidar com o ego, que é difícil a beça, mas e aí você vai aprendendo a lidar. Então, eu posso dizer, uma coisa que eu falo, é que estar na cidade do samba, estar tanto tempo no carnaval, é como se você estivesse fazendo assim, o doutorado. É o doutorado da arte, né? Porque ali você tem que ser rápida, dinâmica, não tem tempo para você ficar enrolando muito. Então, o carnaval, ele tem esse, como diz uma amiga minha portuguesa, a pata, né? Te dá a pata do cavalo, que é aquele cavalo de corrida, assim, né? Então você aprende tudo muito rápido. Eu acho que foi uma grande experiência de vida. Eu fiquei muito feliz de poder participar disso, né? E das pessoas me darem essa oportunidade, né? Que não foi fácil. Esse, o, esse, isso é o carnaval para mim. É a minha vida. Me formou como escultora de verdade, né? Então, assim, eu fico super orgulhosa de olhar para trás, de apesar de muita dificuldade, né? Você olha assim, na época que você está passando dificuldade, você não acha que é tão grande. Quando você olha para trás, você fala assim, caramba, como que eu consegui? Eu fico até emocionada, porque assim, é muita coisa. Para a mulher, então, nossa, é grandioso, né? O carnaval é isso. Então, eu procurei viver o carnaval intensamente de todas as formas. Todas as formas. Eu já fui, já me chamaram para ir no carro junto com a escultura que eu já fiz. Eu já fui para a Avenida como diretora de carnaval. Fui para a Avenida para cuidar das esculturas. Hoje em dia são os meus funcionários que ficam, né, fazem esse papel. E já fui para o camarote, já fui para a frisa, já fui para arquibancada, já saí em ala muitas vezes. Mas assim, é uma grande emoção
foi quando eu consegui entrar no carnaval, desfilar no carro, né, como destaque. Aí, nossa senhora, foi assim, me senti assim, a poderosa. Foi bom pra caramba, porque assim, eu nunca tinha experimentado isso, né? E todo mundo me viu, foi engraçado isso. Eu achei que eu estava disfarçada. Fui de cigana, no carro da cigana, foi assim, o momento Marina ali. Então, assim, mas depois disso eu ainda fiz mais, assim, fui mais uma vez de destaque. E aí minha filha me exigiu passar os carnavais viajando. Porque eu acho que nesses 22 anos de carnaval, todos os verões, né? Olha só, né, como é que é. Todos os verões que eram férias, eu estava trabalhando, né? Então, assim, depois que minha filha ficou maiorzinha, assim, uns 13 anos, 12, ela, mãe, no carnaval você vai viajar comigo. Eu falei, tá bom. Aí eu vou também de muito bom grado, mas já vivi também tantas coisas bacanas, né? Vivi coisas intensas também, que quando pegou fogo, foi um momento muito diferente. Você sabe que quando a Grande Rio pegou fogo e todo o carnaval, eu estou falando isso porque assim a minha filha estava muito pequenininha e ela falou assim para mim: Poxa, mãe, você tem que ir lá para ajudar a escola. Eu falei: Eu vou, minha filha. Não tem. Ela falou assim: Não tem problema você chegar tarde, tá bom? Eu falei: Tá bom. Até ela ficou comovida com essa história. E foi uma comoção tão grande, porque nós perdemos todo o material, tudo, foi assim uma tristeza enorme. Mas o que aconteceu é que eu vivi no barracão, eu acho que um carnaval que não existe mais hoje em dia, né? Um carnaval assim feito à base do amor. Então, assim, todo mundo se envolveu, presidentes, diretores, gente de outras escolas vieram ajudar, saíam das outras escolas e, tipo, davam 11 horas da noite, todo mundo ia para Grande Rio para ajudar. Eu acho que aconteceu isso com as outras escolas também, mas lá foi uma comoção geral, estava todo mundo feliz trabalhando. E a gente conseguiu um excelente resultado no final de tudo. Quem era o carnavalesco era o Caio Rodrigues, né, que era um cara que conseguiu dar a volta por cima. Então, assim, isso que assim que às vezes você fica meio desgastada, né, com o carnaval, com a questão meio muito industrial, né? Todo mundo reclama que não tem tradição, que a tradição ficou para trás. Nessa hora da ajuda, de que ficamos aí 1 mês e meio trabalhando juntos, todos juntos, você vê que tem um espírito ali que estava dentro guardado, sabe? E eu estou lembrando disso agora até por conta da pandemia que a gente está passando e tal. Como que esse espírito coletivo aparece quando tem que aparecer? Isso foi bonito ter passado pelo carnaval, porque eu não teria aprendido isso em nenhum outro lugar, sabe? Essa ajuda ao próximo, é você olhar o outro e fazer. E faz mesmo. Quando todo mundo quer, faz mesmo. Eu vejo assim, com tristeza, claro, né? Porque a questão da pandemia, desse isolamento, eu não sofri tanto, porque é um momento em que eu já ficava meio que em casa mesmo, né? E eu estou fazendo um trabalho mais teórico, então tá, para mim ficou assim mais ou menos tudo bem. Mas eu sei que é para só da gente não ter o carnaval que a gente imagina que não vai ter. Assim, até uns 3 meses atrás eu achei que teríamos o carnaval. Agora eu já não estou com tanta certeza, acho que não vai ter mesmo, né? Eu vejo isso com um resultado um pouco negativo, pelo momento que a gente está passando, pelo que nós já estávamos passando, né, com o governo, né? Tem o Crivella, tem aí todas esses contra o carnaval. Então, assim, a pandemia, o isolamento, acho que vai reforçar um pouco se nós não tivermos carnaval. Eu acho que fica assim um buraco, né, estranho. Embora a gente vá mudar o calendário, talvez em julho consiga ter um carnaval,
como a gente já teve há anos atrás. A gente mudou o carnaval, né? Teve 2 anos em que o carnaval saiu de fevereiro, desculpa, para junho. Mas eu acho que é com tristeza que eu vejo essa questão da pandemia, sabe? Porque muita gente tem uma ligação tão forte com o carnaval e vive de carnaval, vive do carnaval. O carnaval emprega milhares de pessoas. Milhares de pessoas, são famílias inteiras, artistas, é, das comunidades que aprenderam a fazer carnaval e eles vivem só disso. Então, assim, eu acho que assim, é uma tristeza, porque assim, a renda familiar vai baixar, às vezes é a única forma de cultura que eles têm, né? De estar ligado com a arte, né? De se sentir importante fazendo algo. Então, assim, tem gente que vive completamente disso, e aí não ter o carnaval é uma coisa que a gente vai conseguir só falar sobre isso quando realmente tiver passado toda essa trajetória de pandemia mesmo. Lá na frente, a gente vai saber falar sobre esse passado. Por enquanto é com tristeza, né? É com tristeza mesmo. Acredito que possa, sim, influenciar bastante a mudança no carnaval. No meu caso, que eu já estou com uma trajetória, assim, para o futuro, de não estar mais vinculado ao carnaval, não dessa forma como eu estou agora, está me fazendo pensar, no meu caso, né? No meu caso. Eu acho que muita gente vai reformular o carnaval. Eu vou te falar, já vinha reformulando o carnaval, né? Por conta da entrada, da gente perder a questão da subvenção. Então, assim, o carnaval está muito mais criativo, né? Foi obrigada a ficar criativo, trabalhar com materiais alternativos, até que a gente teve os meninos, né, que é o Leonardo e o Gabriel, fizeram excelente trabalho com coisa reciclada, que fosse maravilhoso. Então, a gente vê ali que dá para fazer, né? E mudanças virão com certeza, porque já está acontecendo uma mudança. Claro que ninguém esperava por uma doença dessa, né? Ninguém imaginava, mas eu acredito que pós-pandemia, muita coisa vai ser repensada e vai ser mudada, né? E eu, como uma pessoa atuante de carnaval, também estou pretendendo atuar de uma outra forma, sabe? Meio que sendo impulsionada a trabalhar, até trazer para mais perto de mim as questões do outro, de como lidar com o outro, entendeu? Meus funcionários, pessoas que estavam atreladas a mim. Eu acredito que isso esteja passando pela cabeça de todas as pessoas que empregam pessoas, por exemplo, entendeu? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tem uma coisa que eu gostaria de falar, essa questão do feminino no carnaval, que eu custei a perceber, já é uma parte minha, muito minha, né? Mas eu acredito que assim, que as mulheres no carnaval são pouquíssimas. A gente tem aí Rosa Magalhães, tem a Nink, né, aparecendo, para você ver que é masculino, é um meio masculino. E como é difícil para a mulher seguir essa carreira, né? Embora eu tenha conseguido com luta, né? Que tudo tem luta nessa vida, né? Eu fui perceber isso tarde, depois de ter vestido várias couraças, né? Vamos dizer que quando eu saía de casa, né? Do meu marido, da minha filha, da minha casa, do meu ateliê, que é totalmente sensível, né? Feminino, tudo mais. Quando eu ia para o carnaval, eu meio que me vestia assim uma armadura para poder atravessar todos esses anos. E eu posso dizer, tirando a Andréa Vieira, que foi também uma escultora importante, ela ainda trabalha, ela trabalha um pouco com a Rosa, ela também ficou 10 anos na Viradouro. Vou até conversar com ela um pouquinho também sobre isso. E eu posso dizer que hoje eu sou uma das últimas escultoras mulheres de carnaval,
Eu estou há 10 anos na Grande Rio, tenho 22 anos de carnaval, mas estou 10 anos numa escola só. Então, assim, as pessoas já falaram de tudo, né? Por que, que eu estou no carnaval, por que, que eu não estou, por que isso, por que aquilo. E muitas pessoas duvidaram, né? Então, assim, embora eu tenha tido uma boa proteção, digamos, dos carnavalescos, tem o outro lado, né? Tem aquele outro lado em que você é, existe um certo sofrimento no sentido de lidar com certas pessoas, né? Porque elas te veem ali como uma pessoa solta na vida, entendeu? Então, existe muito preconceito. E era uma coisa que eu achava que não tinha. Por ser muito livre, por me jogar nas coisas, eu senti que, assim, no carnaval tem um certo conservadorismo, por incrível que pareça, né? Então, as mulheres sempre são vistas assim, tá ali, tá solta. Mas, assim, a arte prevaleceu, né? Agora, você tem que ter uma postura, senão fica muito difícil trabalhar. Então, é isso. Esse reconhecimento demorou. O reconhecimento, assim, como mulher, estar no carnaval como mulher, é, foi mais agora, no final da minha carreira, que as pessoas já têm, poxa, tem a Marina Vergara, nossa, ela é a única mulher e tal. Entendeu? Porque, assim, prêmios, badalações, é só para os meninos. É por aí. É interessante pensar nisso, né? Ver esse outro lado também, né? Que a gente consegue fazer as coisas, mas que, assim, o que eu gostaria? Que tivesse uma igualdade, né? A gente fica sempre querendo uma igualdade. E, por exemplo, eu acho que eu até tive um suporte um pouco maior por ser acadêmica. Então, assim, existe uma valorização, sim, por ser acadêmica, né? Mas e as outras pessoas, né? E as outras mulheres, como é que ficam nessa história toda, né? Então, assim, é um caso a se pensar. Por isso que eu quis colocar o feminino em pauta. Teve muitas mulheres e eu aceito todas elas. Assim, já trabalhei com muitas meninas e, inclusive, assim, quando eu tenho alunas, eu emprego elas, sabe? Então, assim, é claro, eu tenho os meus funcionários, que eles são pessoas que são da comunidade, né? São artistas da comunidade, que também esqueci de falar disso, né? Que geralmente esses meninos têm muito, muito, muito talento escondido atrás dessa questão da comunidade, sabe? Que nasce na escola, aprende e é um excelente escultor, excelente pintor, entendeu? Às vezes não valorizado também. E sempre que tem uma mulher, eu emprego ela, entendeu? Nem que seja para a gente fazer um estágio e tal. Então, assim, eu realmente eu dou esse valor. Depois que eu vi que realmente não tinha, eu falei, não, opa! Então, eu faço questão. Então, assim, eu tenho várias pessoas que trabalharam comigo, várias pessoas muito competentes. Meninas, né? Meninas. Antigamente eu pensava, e acho que também procede, que os barracões eram um lugar muito insalubre, né? Não tinha banheiro, então, assim, só de não ter banheiro já é uma barreira para a mulher que é diferente de homem, né? Que existe realmente alguma diferença, tem, né? Não tem jeito. Então, assim, tinha que ser bem guerreira ali para fazer suas necessidades, quer dizer, enfim. Bom, isso eu acho que era uma barreira antiga. Quando chegou a cidade do samba, que é um lugar maravilhoso, né? Foi iluminado, com banheiro, com refeitório, trouxe muitas mulheres. Eu acho que abriu portas, né? Mas uma barreira é essa questão do preconceito. Um pouco do preconceito, porque assim a mulher está ali um ano, né? E de repente ela começa a ser assediada de várias formas. Recebe menos, né? Então, assim, ela tem que ter assim, uma força extra, né? O extra do extra, para continuar. Então, ela acaba desistindo. Então, assim, acho que existe muita desistência em relação a isso. Porque é muito masculino mesmo, entendeu? Então, se o carnavalesco, né, ele não te abraça,
fica mais difícil. Agora, agora existe uma parte feminina, que é a questão das costureiras, né? Das passistas, que também sofrem preconceito por serem lindas e tal. Mas, assim, existem os núcleos onde tem uma questão feminina maior. Então, elas mesmas se protegem, vamos falar assim, né? Elas se protegem e aí continuam, né? Mas, assim, pintora, ferreira, é difícil. É uma aqui, outra lá, é mais masculino mesmo. E eu acho que é por isso, é um trabalho duro, né? Se as pessoas não te dão a oportunidade também, se você não vencer essas barreiras, você não consegue mostrar o seu trabalho, você não consegue ter uma equipe, por exemplo, né? Porque para você formar uma equipe para ela te ajudar, para ir todo mundo junto, você sozinha não faz carnaval. Então não dá tempo para a pessoa, no caso a mulher, formar uma equipe em um ano. Ela tem que passar alguns carnavais para ficar conhecida e tudo mais. E aí é que está o lance. Eu acho que aí afasta, né? As meninas. É um filtro também. Você tem que querer muito. Tem que, tipo assim, nossa, eu nasci para isso, eu não vou fazer outra coisa. Quantos carnavais eu já saí chorando, sabe? Assim, nossa, eu não volto mais, eu não aguento mais. E no dia seguinte eu tô lá, porque sinto falta, né? Eu amo mesmo, não tem jeito. Eu gosto, para você ter uma ideia, eu gosto tanto que quando eu estava grávida, isso é legal. Eu fiquei grávida, eu falei, como é que eu vou fazer? Aí eu, com o dinheiro do carnaval, construí na minha casa um ateliê com o pé direito bem alto. Tem uns 7 metros de altura. E para quê? Para trabalhar. E eu, grávida, fechei com a Renascer de Jacarepaguá e fiz todo o carnaval aqui na minha casa. Olha que loucura! Vai gostar de carnaval assim lá em casa. Meu marido é que sofre. Era isopor espalhado para tudo quanto era lado. A Ravena nasceu e eu entreguei a Renascer de Jacarepaguá. Olha, então é amor mesmo, eu acho que é isso. É, então, assim, como eu passei por isso, bem por isso mesmo, né? Como eu te falei, eu construí o ateliê e pensando, assim, porque eu quis ficar grávida, falei, não, tá na hora de ficar grávida, vou ficar grávida. Então, assim, o ateliê foi meio junto com a gravidez. E, na realidade, eu não estava nem pensando em não fazer o carnaval, não, né? Eu estava construindo o ateliê porque, assim, eu vou ter que ficar mais em casa, né? E naquela época ainda dava, tem já 13 anos. Naquela época as pessoas ainda, às vezes deixavam fazer a escultura em casa mesmo, né? Agora o pessoal não gosta muito. Mesmo assim, eu trago alguns trabalhos para fazer em casa. Então, respondendo a sua pergunta, assim, aí eu estava assim, com 4 meses de gravidez, e aí eu fui para uma entrevista, para pegar São Clemente, se não me engano. Não estava 4 meses, não, eu estava com 5, eu já estava com uma barriga, eu era magrinha, então, mas eu já tinha uma barriga. Aí eu fui, olha só, que loucura, né? Eu botei uma jaqueta. Eu botei uma jaqueta para ele não ver que eu estava grávida. Hoje eu tenho coragem de falar isso. Mas na época, depois eu fiquei com vergonha. Eu falei, por que eu botei a jaqueta para dizer que estava grávida? Dane-se, né? Mas ele olhou assim, Marina, você está grávida? Falei, tô. Ah, não, pelo amor de Deus, não vou deixar, eu não vou empregar você. Mas ele foi bonzinho, ele não, assim, eu acho que não foi assim, foi um misto de medo, né? Imagina se eu tenho um filho no barracão, né? É um absurdo, né? E mais doida ainda é a outra grávida querendo trabalhar no barracão, olha só. Então, ele falou assim: não, eu vou te dar o carro, você faz em casa. Eu falei, então tá bom. Para você ver como é que são as coisas, né? Assim, e a Ravena nasceu em pleno carnaval. Eu estava entregando o carnaval e ela nasceu. E no ano seguinte, ela ainda era nenenzinha. E aí eu fiz mais uma vez o carnaval em casa, né? Com a ajuda da minha mãe. Minha mãe ainda estava viva. Mas assim, era entre uma escultura e dar o peito, né? Eu fazia a escultura e dava o peito. A minha mãe vinha com o neném. Foi assim, tadinha. O cercadinho dela era lá no ateliê, coitada. Então, assim, tem várias fotos da Ravena
várias fotos dela assim dentro da escultura, abraçada no dinossauro. Era assim a minha vida, uma loucura. Coitado. Meu marido, coitado, nem posso falar nada. O meu marido era meu modelo, né? Meu marido, assim, eu até falei para ele, eu vou fazer uma exposição sua só de imagens, porque aí eu tirava fotos dele e aí fica gravado as imagens, né? Então ele já foi tudo, meu marido. Pescador, lenhador, tudo. Netuno, tudo de Deus. Menino, nossa senhora. Usei bastante essa criatura. E uma vez, engraçado, aí uma vez eu tive que levar ela pro barracão, né? Aí no barracão é mais punk, né? No barracão realmente é complicado. Mas ela já estava maiorzinha, tinha 6 anos e tal, só fui levar para ela ver que ela gostava de ver, né? Nossa, tinha um outro escultor ralando isopor, uma escultura imensa. Então, assim, no chão, estava talhado de isopor, aquela coisa linda, né? Branquinho. Só que é um isopor branquinho, aqueles floquinhos de neve, só que junto com fibra, com massa, com tinta, todo tipo de pó que você possa imaginar, né? De barracão, né? Quando eu olho para trás, estou achando tudo muito quieto, que eu estava conversando, cadê Ravena? Quando eu olho para trás, ela está fazendo aquele bonequinho de neve, assim, no isopor. Eu falei, minha filha, daí? Ela ficou toda empolada, coitada, toda empolada, porque era fibra, pedaços de fibra, nossa. Eu falei assim, oh meu Deus do céu, que mãe inconsequente. Ela adorou, né? Depois a gente ficou no maior perrengue, né, para passar os produtos, as coisas e tal, mas ela sobreviveu. Não sei, né? Porque assim, no início, quando ela era pequena, ela tem muito talento com as mãos. Porque meu marido, ele é funcionário público, mas ele fabrica instrumentos musicais, né? Instrumentos percussivos, a darbuca, faz carrom, todo tipo de instrumento percussivo. Ele vende para todo o Brasil e tal, um negócio assim bem bacana mesmo. É... E ela tem muito talento com as mãos, assim, ela já fazia pequenas figuras, eu até guardo tudo, né? Uhum. Mas assim, uma perfeição. Mas o tempo passou, quando ela pegou assim, uns 8 anos, ela não se interessou. Então, assim, ela tem uma veia artística forte, mas diz que não vai ser artista, não. Se ela, né? Aí a gente deixa ela livre, porque dizem que quando os pais são muito artistas, assim, que o filho fica meio, né? Com o pé atrás, vamos dizer. Ou ele embarca, né? Ou ele fica meio. Nossa, tem artista demais nessa família, deixa eu ser outra coisa. E a gente deixa ela livre, né?